Muito bem, então, pessoal. Vamos considerar aqui, então, o segundo ponto, que é esse aqui. Vou mostrar melhor para vocês já, sobre a natureza humana de Jesus, né? E também ninguém jamais viu a Deus. Dá para a gente poder fazer num vídeo só, sem que ele fique muito extenso. Eu vou usar dessa vez aqui a nova tradução na linguagem de hoje, tá? Como disse para vocês, vou usar bíblias diferentes para poder diferenciar aí a matéria para vocês, tá? Os paradoxos, né? Para quem acredita que Tomé estava ali diante do Deus Supremo quando disse, meu Senhor e meu Deus, né? Que ele tem que aceitar. Então, nós vamos considerar isso aqui, ó, natureza humana. Eu já vou aproveitar e vou falar também desse terceiro ponto aqui, ninguém jamais viu a Deus, tá? Então, vamos lá. Vou usar essa tradução, como já disse, nova tradução na linguagem de hoje. É uma Bíblia, pode-se dizer, ecumênica, né? Porque tanto católicos como evangélicos usam essa tradução. Então, o primeiro ponto que nós vamos considerar é o seguinte: quem estava diante de Tomé? Era a tal da natureza divina ou a natureza humana? Vou explicar melhor para vocês. Na perspectiva trinitária, Jesus ele era na Terra 100% humano e 100% Deus. Isso foi decidido num concílio chamado Concílio de Calcedônia, no ano 451 em Constantinopla. Por que foi feito esse concílio? Porque no concílio de 325 se definiu que Jesus era Deus Supremo tanto quanto o Pai. Porém, a Bíblia diz que Jesus morreu. Bom, se Jesus morreu, então o que aconteceu com a Trindade? Ficou faltando uma divindade, né? Em 389 foi feito o concílio, né, definindo o Espírito Santo como pessoa, mas se Jesus morreu, então a Trindade, ela virou pó, por assim dizer, né? Já que uma das pessoas da divindade, ela esteve morta. Então, deram um jeitinho de inventar a tal da natureza humana concomitante com a natureza divina. Então, na Terra, Jesus era Deus e era homem ao mesmo tempo, 100% Deus, 100% homem. Então, o que os trinitários fazem? Então, eles ficam fazendo uma espécie de uma chavinha, uma gangorra. Quando Jesus fala alguma coisa em tom de divino ou realizou algum milagre, olha, que era Deus, era a natureza divina que estava agindo, né? Quando Jesus tinha fome, sede, cansaço, etc., aqui já era a natureza humana. Então, Jesus, na cabeça dos trinitários, tinha uma espécie de uma chave que ele ficava alternando. Uma hora era homem, uma hora era Deus. E quem morreu foi a natureza humana e não a natureza divina. A natureza divina, ela continuou existindo, não é? Mas quem estava diante de Tomé ali, se você analisa todo o contexto, não era a natureza divina. A natureza divina, segundo os próprios trinitários, não morreu. Quem morreu foi a natureza humana. Então, quem foi ressuscitado foi a natureza humana. E para quem que Tomé disse, meu Senhor e meu Deus? Para a natureza humana. Então, você tem que admitir, aquela pessoa que acredita que Jesus, ele é o Deus Supremo, porque Tomé o chamou de meu Senhor e meu Deus, que ele é humano. O Deus de Tomé, não apenas, como mostrei para vocês aqui, no vídeo anterior, ele havia sido morto e ressuscitado, mas ele era também humano. O Deus de Tomé era humano. Ele morreu, foi ressuscitado e era humano. Porque quem estava diante de Tomé era a natureza humana, a suposta natureza humana ressuscitada. Então, o Deus de Tomé era humano. Então, olha o beco sem saída que aqueles que defendem a doutrina da Trindade, ou tentam usar esse texto aqui de João 20, 28, eles têm, que paradoxo complicado que eles têm. Por quê? Porque como que vai sair dessa, gente? Eles não têm como negar isso. Era Jesus ressuscitado, que estava ali morto e ressuscitado, e era o humano. Então, Deus de Tomé era humano e Deus não é homem. Então, tem alguma coisa errada nisso aí. Só que, infelizmente, devido à cegueira espiritual, muitos não observam esses detalhes, né? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Deus é homem? Não, Deus não é homem, Deus é espírito, João 4, 24. Mas o Deus de Tomé era humano. Então, se ele era humano, não era Deus, óbvio. Pronto, é só você fazer essas contas aí rápido que você já descobre que tem coisa errada. Que aqueles que defendem, né, usam esse texto para defender a doutrina da Trindade, que Jesus é o Deus Supremo diante de Tomé, eles têm que admitir que o Deus de Tomé era humano, né? E isso é limitar o próprio Deus. Óbvio que não tem menor sentido isso, né? Aí o outro ponto que eu quero destacar para vocês é esse aqui, ó. Ninguém jamais viu a Deus, né?
Ninguém jamais viu Deus. Então a Bíblia deixa claro para nós, inclusive o relato que a gente vai ler aqui, ele é muito próximo de quando o apóstolo João escreveu o Evangelho também. Então vamos lá. Você vai aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 12, tem João 1,18 também, né? Vamos ver aqui, ó, o que nós encontramos aqui. Então vocês percebem que as testemunhas de Jeová, nós não somos perfeitos, obviamente, mas nós colocamos as pessoas para pensar, né? Se tem sentido certas crenças, né? Certos conceitos que foram criados e desenvolvidos aí pelos homens, né? Então o texto diz assim, ó, nunca ninguém viu a Deus. Nunca ninguém viu a Deus. O apóstolo João escreveu essa carta mais ou menos na mesma época que ele escreveu também o Evangelho de João. E ele disse, ninguém jamais viu a Deus. Olha só. Mas quem estava diante de Tomé, segundo o conceito trinitário, era Deus. Então tem alguma coisa errada. Ou João mentiu, ou Jesus não era Deus. Você tem que decidir isso aí. Entendeu? O apóstolo João diz, ninguém viu a Deus. Mas Tomé estava diante de Jesus Cristo e é afirmado pelos trinitários que ele estava diante de Deus. Então tem alguma coisa errada. Ou Jesus não é o Deus supremo, ou o apóstolo João escreveu ou mentiu aqui com essa afirmação. Então esse é o primeiro ponto. O outro ponto é esse aqui, ó, Êxodo 33:20. Êxodo 33:20. Deixa eu abrir aqui. Até grifei aqui para facilitar a localização para a leitura. Aqui é o próprio Deus dizendo, né? Nós chamamos por Jeová. Olha aqui, ó. O que Jeová disse, ó? Disse ainda, não vou deixar que você veja meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Então, o Deus Supremo, ele disse que ninguém pode ver ele e continuar vivo. Tomé viu Jesus e não morreu. Ele era humano, obviamente, humano imperfeito como nós aqui, o autor do vídeo. E continuou vivinho da Silva. E ele continuou vivo. Então, ou Jeová mentiu, ou quem estava diante de Tomé não era o Deus Supremo. Então, você tem algumas provas muito claras que indicam que Jesus não pode ser o Deus Supremo. Né? Então, o que nós estamos raciocinando aqui com vocês nesse segundo vídeo é esses dois pontos aqui, ó. Primeiro, quem estava diante de Tomé era o Jesus humano que havia sido ressuscitado. E segundo, ninguém jamais viu a Deus. A Bíblia é clara, ninguém pode ver Deus e continuar vivo. E Tomé viu Jesus Cristo e continuou vivo. Então, das duas, uma, ou Jeová mentiu em Êxodo 33:20, ou quem estava diante de Tomé não era o Deus Supremo. Então, nós analisamos aqui, até agora, mais dois paradoxos, né? Que deixam claro que não tem como você usar João 20:28 para tentar embasar que a exclamação usada ali por Tomé diante de Jesus indica que Jesus seja o Deus Supremo, ok? Espero que goste desse vídeo e aguarde o próximo que a gente vai fazer. Vamos analisar mais essas duas expressões aqui de Jesus Cristo, ó, usada pelo próprio Jesus, né? Meu Deus, vosso Deus, e também meus irmãos, ok? Um forte abraço, fiquem todos com Jeová.